A dica de hoje, Ideal Office, é sobre o fator número 1 para a inserção coletiva. Você que está abrindo o seu próprio negócio, está dando os primeiros passos, é muito importante você sintonizar na sua comunidade. Você ter um relacionamento, meios de se comunicar e fazer com que o cliente interaja com você, para você saber o que ele precisa, o que ele pensa e no que você pode ser útil a ele. Então, a sintonia, estar no mesmo canal que o cliente é de suma importância para o seu sucesso. Conhecer os fundamentos e fatores para alavancar o sucesso? No programa de hoje, vamos conversar com Odécio Dreissel, consultor da Ideal Office Assessoria Empresarial, que irá nos dar dicas de como crescer, conquistar e fazer acontecer. Odécio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Olá, telespectadores. E é uma satisfação poder estar presente no programa de vocês, trocando ideias, que a cada dia que passa se torna com mais audiência e fica melhor a cada dia, parecido com vinho, tá? Ai, que coisa boa! Odécio, olha, quais são os 5 hábitos individuais que podem potencializar as atividades de um empreendedor? Eu vou começar, assim, fazer um pequeno resumo do que a gente vai falar hoje, para depois poder te responder, pode ser? Pode, claro. Então, nós vamos tentar colocar algumas dicas, não que seja uma verdade absoluta, mas ela é abstraída de diversas áreas do conhecimento. Então, é um esqueleto que cada um dos telespectadores que tem interesse nesse segmento poderá completá-lo como julgar o seu projeto, como formatar o seu projeto. Então nós vamos falar hoje sobre hábitos, sobre fatores, sobre hábitos individuais, fatores coletivos e fundamentos operacionais do dia a dia, assim como a necessidade, a utilidade de ter um diferencial e também sobre a administração de riscos e trabalhar com mais segurança, administrar essa composição, essa fórmula. Respondendo a sua pergunta, que seria quais os hábitos individuais que correspondem a cada um de nós. Então nós temos 5, que inicialmente nós temos que fazer uma escolha. Só chega no lugar certo quem sabe onde quer chegar. No segundo lugar, a atitude. A atitude é preferível você errar do que não fazer, porque de qualquer maneira, você tendo atitude e fazendo acontecer, você vai ganhar. Se você não acertar na primeira, errar, você vai saber como não se faz. Portanto, você ou aprende mais e tem uma opção de fazer mais correto depois, ou já acerta de primeira. Parabéns, você acertou de primeira. No terceiro hábito, nós temos a autoconfiança. Eu sou tão capaz quanto a minha referência, a quem eu me espelho. Então, isso é importante, eu ter essa confiança, eu, no passo a passo, chegar até onde é a minha referência, onde é o meu foco. No quarto, eu já trabalho em conjunto com a terceira. Então, eu tenho a determinação. Então, a excelência se dá pela repetição. E a quinta é uma fórmula. Na medida que eu vou obtendo mais conhecimento, eu posso trabalhar menos. Ou seja, a quantidade de esforço de início tem que ser superior em virtude da minha falta de experiência e que com o tempo, vai conseguir ser substituído, eu podendo alavancar as minhas atividades com menos esforço. Estudando esses 5 fatores. Esses 5 fatores, eu praticando eles, em resumo, é um esqueleto do que depende de mim, que depende de cada um do telespectador. São fatores, são hábitos, características individuais que são aconselháveis, que sejam praticados, que sejam seguidos, ou que esse esqueleto seja melhor preenchido, completado
por cada um conforme o projeto, né? E quais são os fatores de inserção coletiva para inserir ou melhorar o empreendimento na comunidade? Bom, daí nós temos 3. É sintonizar, um ganha, 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 e o último é enxergar os cenários futuros. Colocando o primeiro dos 3, a gente tem o sintonizar. Eu preciso primeiro entender o cliente para saber das necessidades dele, para levar a ele o produto adequado para o seu dia a dia, né? Em segundo lugar, o ganha, ganha, ganha é foco no cliente do cliente. Então a gente pode citar um exemplo: se eu trabalho numa empresa, não basta ser um bom funcionário, bom colaborador para com a empresa. Quem paga o meu salário não é o empresário. Quem paga o meu salário é o cliente. Então eu devo atender bem, eu devo conseguir fazer com que o cliente fique cada vez mais satisfeito e compre mais na minha loja. Da mesma maneira, uma empresa, foco no cliente de cliente. Então, a partir do momento que uma indústria vender para um comércio, não basta fazer um bom negócio, eu vendi bastante. Ele tem que estar focado para aquele produto ser útil e chegar ao consumidor final. Então, quando ele vender no consumidor final, é que ele vai repor a mercadoria, o produto. E assim se aplica, na grande maioria dos casos, o ganha, 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 né? Que, na realidade, se consolida quando o cliente consome nosso produto, né? E o terceiro é o cenário futuro daquela atividade que eu estou escolhendo. Então, tem atividades que são cíclicas, tem atividades que estão em ascensão e tem atividades que são descendentes, né? Então é importante observar e discutir com quem conhece para eu entrar no início ou no meio, que tem algumas atividades também que são muito extensas, que praticamente são contínuas, né? Para eu poder entender um pouco mais disso, onde eu vou plantar meu projeto, né? Sempre buscando novos clientes. Isso. E Odécio, e os fundamentos operacionais, quais são eles? Bom, nos fundamentos aí nós já entramos para a atividade em si, né? Nós podemos resumir eles num triângulo, começando, né? Na parte de cima do triângulo, onde nós vamos chegar, o nosso plano. Na parte de baixo, no lado esquerdo, vamos dizer assim, os meios de conhecimento, os meios de relacionamento, e no lado direito a gente pode colocar também: eu preciso de meios materiais para poder delimitar, ou as fontes que eu consigo, os meios materiais para alavancar, para fazer girar o meu negócio, para poder atingir o meu plano, que está na parte alta do triângulo, né? Nos meios, nós temos meios que a gente colocou de conhecimento, de know-how e de meio de relacionamento. No know-how eu tenho como adquiri-lo via educação, via escola, via prática, ter trabalhado nessa área já, poder ter adquirido, via aquisição, via franquias, né? Ou desenvolver, aí vai demorar um pouco mais para eu entrar, né? Nos meios de relacionamento, se eu já estou naquele meio, eu já tenho uma relativa confiança, facilita, né? Os fundamentos para que o meu plano possa ser viabilizado. E no lado direito, da mesma forma, se eu tenho já uma reserva financeira ou tenho um bom crédito, me ajuda também a poder alcançar o meu plano. Isso, em resumo, são um triângulo que se formata inicialmente. Num segundo momento, a gente deve levar no dia a dia, que eu devo, além de muitas outras coisas, avaliar os 5 P's. Que, em primeiro lugar, eu devo escolher um ponto adequado onde o meu cliente, o meu foco de quem consome o meu produto, esteja no lugar certo, para que ele esteja próximo dele, né? Em segundo lugar, os profissionais, formação da equipe, né? Que é o segundo P, né? O terceiro, os produtos adequados, né? Os quarto, uma publicidade. É importante que meu cliente saiba que eu existo, né? Então eu tenho que fazer com que o meu marketing, a minha publicidade, possa informar o cliente do que eu estou colocando à disposição dele, para eu ser útil e numa condição adequada. E o terceiro, a questão do preço, né? Então esse aí, administrando esses fundamentos, eu vou conseguir desenvolver cada vez mais as minhas atividades.
E Odécio, e após conquistar o sucesso do próprio negócio, o que o empresário deve fazer para ser um diferencial na comunidade? O diferencial, o nome em si já diz isso, né? Eu devo ter o domínio da situação. Então, o que acontece normalmente para eu poder desenvolver um diferencial? Se começa somente pelo preço, mas ele não é sustentável. O ideal é que se trabalhe nos 3 P's que nós falamos antes. Primeiro, num ponto, numa localização que atenda uma necessidade de forma mais ágil para o cliente. Então, isso é um diferencial que ele pode estar bem localizado. Estar bem localizado, né? O segundo é a questão dos profissionais, ou ele próprio, um atendimento diferenciado, né? Um profissional com excelente orientação, isso também é um diferencial que ele pode oferecer. E o outro, um produto diferenciado ou um plus a mais no produto, né? E assim, esses são os 3 P's que foram citados, são os que se consolidam, que se sustentam com o tempo, né? Outros são paliativos, né, que são muito momentâneos, né? Então, se ele trabalhar um diferencial nesse segmento, ele tende a se consolidar e ele plantar uma coisa que ele vai colher durante muito tempo. E para potencializar o próprio negócio, como que o empreendedor deve fazer? Bom, esse é um contexto que a gente pode simbolizar por armas para potencializar o nosso negócio. Então, o A, a gente pode colocar que a empresa tem que se apresentar, ela tem que ter um posicionamento claro, o que eu quero vender e para quem, né? Então, uma apresentação adequada, pode ser via site ou via outro formato, que ele possa se identificar e o cliente possa identificar ele, né? Redes sociais também. Redes sociais, né? Então, ter uma apresentação adequada, né? A segunda parte do Armas, né, é R. Ele se relacionar, não basta ser unilateral essa apresentação. Como você é da área de comunicação, a comunicação se completa quando o outro entende e responde, né? Então, o relacionamento, redes sociais é uma forma bem interessante, porque é possível que o cliente interaja, né? Então ele tenha como entender o cliente, o relacionamento com a comunidade, com o cliente, para que ele possa cada vez mais levar produtos e soluções mais adequadas ao meio que ele se propõe a sintonizar, né? A terceira parte já complementa no relacionamento, já é uma oferta do produto, ou não só a apresentação da empresa e coisa, mas sim do que ele tem, de marketing, fazer com que despertar o interesse do cliente por esse diferencial, por esses produtos no local. Então, esse composto inicial ARM é uma composição comercial, de se apresentar, de se relacionar e de fazer o cliente entender a utilidade que ele pode ser na comunidade, que ele pode oferecer para a comunidade com seus produtos, né? O AS, então nós temos que ser parte do processo no dia a dia. Então, para potencializar, é importante que eu tenha formatos que sintetizam, que façam com que eu tenha programas, sistemas que me economizem tempo, que me tornem mais fácil a compreensão, que façam com que o cliente consiga entender mais rápido. A informática, a informação, é o contexto de poder ter aplicativos úteis, né? Sim, isso é bem utilizado, né? Isso, então isso cada vez mais hoje, isso até não se aplicava anos atrás, mas hoje não tem mais quase nenhum tipo de comércio que não dependa de soluções de informação para o dia a dia, né? E o S, ele tem que estar bem assessorado, tanto internamente na empresa, como em profissionais nas respectivas áreas, para que ele tenha uma segurança operacional, né? Então isso faz com que ele tenha um composto de armas que ajudam ele no dia a dia a alavancar e potencializar as suas atividades. E o cliente percebe isso. Acaba vendo a necessidade do cliente e achando uma solução também, exatamente, né? E como diminuir os riscos depois de ter conquistado o sucesso e manter a segurança do próprio negócio?
Bom, tem, vamos falar de riscos assim genéricos, que tem também riscos individual em atividades, em operações, de uma forma geral, quando a gente constrói alguma coisa, é importante a gente não construir em cima de uma areia movediça, uma casa, que ela vai cair. Então, o normal seria, se antes que a gente encaminhe um projeto, a gente ter os documentos adequados, por exemplo, uma escritura ou contrato de locação por um certo tempo. Assim também na atividade, no dia a dia, o maior patrimônio nem é muitas vezes, na maioria das vezes, as cadeiras, as mesas, o estoque, e sim a confiança, o crédito, o know-how que eu desenvolvo. E isso é sintetizado durante o tempo, perante a comunicação, me dá um reconhecimento, me dá essa confiança do cliente. Isso chama-se uma marca, que muitas vezes está marcada em cima de um jogador de futebol, por exemplo, ou então o comércio, indústria e trabalhador, ele usa isso como uma logotipia, pode ser um reconhecimento para que aquilo é dele, para ele registrar isso, né? Então, automaticamente, ele tem mais segurança que aquilo vai estar sendo catalogado em cima num crédito, ou então, se ele ainda não tem, que ele o faça antes que a concorrência faça e tome dele o crédito que ele construiu durante muitos anos, né? Que isso pode ocorrer também. Sim, acontece muitas vezes e quem registra é dono. E por que o empresário deve registrar, então, a sua marca? Bom, para ele zelar pelo seu patrimônio, né, que a gente já colocou, para ele poder usar com exclusividade, né, para ele poder vetar para que outros entrem no vácuo, no caminho, faça que ele desenvolveu, o outro só copiar, então ele pode proibir que outros utilizem, né, e para evitar prejuízo, se ele está utilizando em outro registrou, ele vai ter que indenizar o outro por ter usado um nome que pertencia a outro, mesmo que ele foi quem desenvolveu a ideia, a patente ou a marca, né? Mesmo ele tendo sido o primeiro a utilizar. Sim, normalmente ele tem preferências, quem registra, mas ele tem que tomar os devidos cuidados e não basta registrar só na junta comercial, né? Tem que ir nos lugares adequados, assim, automóveis se registra no Detran, imóveis se registram no registro de imóveis e marcas e patentes se registram no NPI, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que faz então para registrar? O que precisa? Onde se deve ir? É aconselhável que ele procure uma assessoria, que isso, além de encaminhar um processo, isso tem em torno de 2 anos de trâmites, né? Até que realmente seja concedido o uso da marca por 10 anos, né? Posteriormente, aquela tramitação, aquela publicação, a possibilidade de todo mundo poder contestar, né? Mas a partir do momento que ele dá a entrada, ele tem preferência. E aí ele não basta assim dar a entrada, ele tem que encaminhar o processo adequadamente. Uma marca, ela tem que ser identificada com a atividade da empresa. E essa atividade tem que estar no contrato social, no estatuto, devidamente habilitado, devidamente sendo ativa a empresa nesse segmento também, né? E esse contexto ele tem que ser daí documentado e encaminhado. Daí, se tiver outros postulantes a essa marca, vai haver essa discussão durante esses aproximadamente 2 anos, até que seja dada a concessão de uso exclusivo, para que ele possa daí construir em cima do que já é dele, ele ser dono dessa marca, desse conceito, desse crédito que ele construiu. E para quem está em casa nos assistindo e está pensando em abrir o próprio negócio, aonde ela pode ir então para registrar sua marca, até para ter mais informações? A Ideal Office Assessoria é um lugar que faz, assim, como está livre o mercado, mas a gente atende da melhor maneira possível os clientes para poder assessorá-los e poder acompanhá-los com o máximo de segurança e atenção possível. Bom, Odécio, e nós mesmos sabemos a importância de fazer um registro, tanto da marca, do nome, quanto o logo. Tudo isso é muito importante, né? Tanto que nós somos seus clientes. Tu
Pode explicar também um pouquinho para o pessoal que está de casa dessa diferença que cada um faz no registro, a marca, o logotipo, como é que isso funciona? Nós temos inicialmente o registro na junta comercial, onde se registra a empresa, né? Posteriormente, de preferência, de início do projeto, já se aconselha registrar uma marca que é o nome da empresa, onde ele vai trabalhar e agregar os valores, o crédito, a confiança. E o tipo de registro, ele pode ser nominativo, que é um nome, que a gente pode ver trocando ideias, expressão livre, que são marcas que vocês registraram. Também um complemento que chama-se uma marca mista. Aí se inclui uma logotipia, se inclui a imagem, a cor, o logo da empresa, né? Então, todo esse contexto, ele passa a fazer parte de uma reserva de exclusividade para identificar o produto, as atividades desta empresa, para não confundir o cliente em cima de bons serviços que estão sendo catalogados durante um bom tempo, né? E esse crédito venha a ser desperdiçado, né? Então, essas são as duas principais modalidades, né? Sempre registrando cada parte do empreendimento separadamente, para não correr o risco. Ele pode ser somente nominativo, que se gasta menos, né? Só o nome, né? Como tem um custo um pouquinho superior, né? Pouca coisa, né? Se complementa com informações de logotipia, de cores, né? Que dão uma reserva mais concreta de identidade, né? Tudo isso para não correr o risco de ter uma empresa há anos, não registrar, depois alguém acabar registrando o nome e tu acabar perdendo o empreendimento, além de né? perder o investimento, todo o trabalho feito, também está bem sujeito a ter que pagar uma indenização por ter usado o nome que não lhe pertencia. Que quem é o dono é quem registra. Então, são várias partes que têm que ser cuidadas, então, né? Faz parte de administrar o risco, né? Um risco no termos gerais de atividade, né? Odécio, muito obrigado por participar do nosso programa, com certeza esclareceu muitas dúvidas. Obrigado ao telespectador por ter paciência nos assistir hoje, e estamos sempre à disposição, e obrigado ao programa por ter a oportunidade de conversarmos um pouco, trocar ideias, que é o objetivo do programa. Muito obrigado.